Guarulhos, está iniciando mais um debate Guarulhos na sua tela. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Comigo hoje, meu brother, corintianíssimo. Corinthians ganhou de goleada, hein? Eu sou Geraldo Júnior. Ao meu lado temos, na parte técnica, hoje Felipe Poi. E ainda daqui a pouco chega o outro corintiano. É a dupla de corintianos da TV Guarulhos, Felipe Poi e Lucas Braga, a equipe mais famosa da TV guarulhense, hein? Todo mundo conhece a dupla. Também eu tenho na retaguarda o nosso engenheiro, o Neto Corte Silva. Obrigado pela equipe nota 10. Você acompanha o Guarulhos em Destaque pela TV Guarulhos, lógico, canal 3net, canal 508 da Vivo TV. E agora nossas mídias sociais, meu amigo Felipe Poi, o Guarulhos em Destaque, Facebook, curta e compartilhe, e também o youtube.com/Guarulhos em Destaque. Seja muito bem-vindo, meu amigo Dr. Wellington Santana Júnior, advogado especialista na legislação trabalhista. Boa noite. Boa noite, meu amigo Geraldo Júnior. Boa noite, Felipe Poi. Obrigado aí pelo apoio do Felipe Poi na retaguarda sempre. E uma boa noite especial para todos os telespectadores da TV Guarulhos. Um prazer estar aqui para falar de direito do trabalho. Vamos lá, estamos aguardando o contato. Assim que o doutor Leonardo chegar, você me avisa aí, Felipe Poi. Vamos lá, primeira pergunta, doutor Wellington Santana Júnior, um dos melhores advogados trabalhistas do estado de São Paulo. Cíntia, meus salários estão atrasados. O que devo fazer? Salário atrasado é motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Primeiro lugar, rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente sempre fala que o diálogo é uma das coisas mais importantes que tem. Óbvio que o empregador deveria saber que a pessoa não pode ter o salário atrasado, que é o mínimo, é alimento, é comida. Salário é comida, significa comida e não se deve atrasar. Mas também chegar no empresário, no dono da empresa e falar, olha, o que está acontecendo? Atrasou 10 dias, atrasou 5 dias, as minhas contas estão vencendo. E, em último caso, aí é caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. É pedir o desligamento da empresa para que ela pague para você o salário que está atrasado, as verbas rescisórias, libere o fundo de garantia e você se desvincule dessa empresa, viu? Nosso espectador aí que perguntou foi a Cíntia, né? Isso, a Cíntia. Se desvincule da empresa, Cíntia, sem que você tenha que pedir as contas. Nesse caso, você pega o seguro-desemprego e o fundo de garantia também. Agora, ainda em relação a essa pergunta, tem muita gente acompanhando você, você é um dos especialistas, o que não pode ser feito, a pessoa não pode deixar de ir trabalhar sem tomar uma decisão jurídica. Não pode simplesmente abandonar o emprego. Tem que deixar isso bem claro, né, doutor? É importante deixar claro, sim. Não pode abandonar o emprego, mas, Geraldo, quando chega na justiça um caso desse, o juiz pondera. Ele pondera. A pessoa está 10 dias sem ir para a empresa, porque está sem o salário, sem o vale transporte. Não dá abandono de emprego, né? A empresa vai alegar um abandono de emprego na defesa. Aí o juiz fala, não senhora, estava sem pagar o salário. Mas o ideal, sim, é que procure imediatamente, aí, depois de uns 5, 10 dias que conversou com a empresa e não teve solução, procure um advogado de sua confiança para propor uma rescisão indireta do contrato de trabalho e procurar uma nova fonte de se alimentar e alimentar a família. Fazendo parte desse time, abre a tela. Agora sim, o time completo, doutor Leonardo Camargo, advogado criminalista, um dos melhores do estado de São Paulo. Boa noite, doutor Leonardo Camargo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, meu amigo, doutor Wellington. Prazer estar aqui. Boa noite, TV Guarulhos. Doutor Leonardo, olha só. Crime no trânsito. Em alta velocidade, motorista atropela e mata o motoboy. Pagou fiança e foi embora. Me explica isso aí, pelo amor de Deus, doutor. Geraldo, é o seguinte, o automóvel, ele não é utilizado para a legislação. A legislação entende que o automóvel não é um instrumento como uma arma, né?
Então, é diferente de alguém pegar uma arma, apontar a alguém e disparar com a intenção de matar aquela pessoa. Aí teria um crime de homicídio, né? Agora, numa situação de um veículo, as pessoas, até que o promotor prove de alguma maneira em contrário, ela agiu por culpa, ou por negligência, ou imprudência, ou imperícia. Então, a legislação para que essa pessoa que respondeu esse crime, ela não vai ser levada a responder no primeiro momento pelo crime de homicídio. Vai responder por uma lesão corporal seguida de morte ou uma lesão corporal aí com múltiplas fraturas e lesões fortes. Então, o delegado de polícia, naquele primeiro momento, ele vai habilitar uma fiança, porque ele vai entender que aquele condutor, ou por excesso de velocidade, ou por alguma coisa, ele deixou de observar alguma legislação de trânsito, infelizmente feriu esse motoboy. Agora, só tem uma excepcionalidade, Geraldo. Se essa pessoa que cometeu esse fato estiver embriagada. Então, estava embriagada. Então, aí, somente o juiz de custódia que vai poder analisar essa situação, porque aí tem a embriaguez ao volante somada com a lesão corporal. Então, o crime sobe dos tetos dos 4 anos, que a lei permite que qualquer crime na delegacia até 4 anos, o cidadão pode pagar uma fiança e responder. Nesse caso, além de embriagado, ele resultou numa lesão corporal grave ou gravíssima, ele vai ser encaminhada em 24 horas essa pessoa ao juiz de custódia e o juiz lá da audiência de custódia vai analisar se ele tem requisitos para responder solto o crime. Então, tem que analisar bem o caso, porque se ele mesmo embriagado, resultando a morte desse cidadão, infelizmente, só o juiz pôde arbitrar ali uma fiança ou determinar que ele responda o crime solto, colocando tornozeleira ou determinando outra obrigação. Então, a legislação entende que o carro não é uma arma, Geraldo, até que se prove o contrário. É diferente de uma pessoa que emprega uma arma de fogo e dispara propositalmente aí contra alguém, com o intuito de ceifar a vida, machucar de uma forma mais grave. Então, a única coisa que a legislação é um pouquinho mais grave é no caso de embriaguez ao volante. Este é um dos melhores advogados criminalistas do estado de São Paulo, doutor Leonardo Camargo. Vou conversar com outro fera, doutor Wellington Santana Júnior, chegando perguntas para o senhor. Sandro, o meu chefe diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que fazer, doutor Wellington? Geraldo, primeiro aqui, boa noite para o meu amigo Léo. Boa noite, Léo, bom te ver demais. Deixa eu te falar, a Constituição Federal, ela garante a irredutibilidade dos salários, tá? Artigo 7º da Constituição, inciso 6, diz que o salário ele é irredutível, Geraldo. Se diminuir o trabalho, a empresa ela tem que conseguir mais trabalho para o empregado. Não pode reduzir o salário, viu, Sandro? E nesse caso, se o chefe está perseguindo, né, está diminuindo o salário, ele está infringindo as regras do contrato de trabalho. Se chama assédio moral, está forçando aí o Sandro a pedir a demissão dele. Isso está totalmente errado, contra a Constituição Federal, e cabe então a rescisão indireta do contrato de trabalho. Além da garantia do salário, que foi pago a menos, ele também tem a garantia de uma indenização por conta desse assédio moral velado que tem acontecido, essa perseguição que tem acontecido. Isso não pode de maneira nenhuma, tá, Sandro? Eu vou até aumentar um pouco o questionamento do Sandro, que ele pegou aquele contrato emergencial, onde o governo federal ficou responsável por uma parcela e a empresa por outra. Acabou isso em dezembro, não foi isso, doutor Wellington? Só que a empresa continua pagando metade do salário. Esse ano, Geraldo, ainda foi implementado o benefício emergencial, tá? As empresas estão
podendo se socorrer dele. Mas, no caso dele, que acabou em dezembro, ele deve ter vivido essa redução do salário de jornada ali uns 2 ou 3 meses, imediatamente após a redução, o salário tem que voltar ao normal. Inclusive, Entendi. a empresa ele tem que mantê-lo de estabilidade nesse período da redução, igual ao período após a redução, e manter o salário de volta do Sandro. Não pode. O Sandro tem que procurar um advogado de confiança dele para requerer aí os seus direitos no seu trabalho. Esse é o Dr. Wellington Santana Júnior, advogado trabalhista. Vou agora para o nosso advogado de plantão criminalista. Atenção, doutor Leonardo Camargo, empresária foi presa acusada de mandar matar o seu namorado. Ela diz que é inocente, só que a polícia prendeu o cara que matou. Como fica este caso, doutor Leonardo Camargo? Cadê o doutor Leonardo? Será que deu um TikTok? Voltou. Voltou. Vou repetir a pergunta, doutor Leonardo. Empresária foi presa acusada de mandar matar o seu namorado. A polícia prendeu e ela diz que está sendo acusada de forma indevida. O cara que matou também está preso. Disse que recebeu 200 mil para mandar matar o namorado. Qual é a pena da acusada, doutor Leonardo Camargo? Caso grave, hein? O Léo travou tomando café. Tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Tá A picotando. internet do Léo, ela está hoje uma maravilha. Vamos falar com os nossos amigos universitários. Tá me ouvindo, Léo? Uma maravilha. Enquanto o Léo estabelece a internet, deixa eu voltar com o doutor Wellington. Doutor Wellington, Benê, todo empregado trabalha mais de 44 horas semanais, tem direito a horas extras? Seguramente a nossa Constituição, também no artigo 7º, o artigo 7º que trata dos direitos dos trabalhadores da Constituição Federal, no inciso 13, geral, o inciso 13 garante que todo aquele que trabalhar além de 44 horas semanais tem direito à remuneração extraordinária. Lembrando que só pode ser 2 horas a mais por dia. A jornada é de 8 horas, pode prorrogar por mais 2, chegando a 10 horas por dia, mas sempre pagando horas extras. Não tem como fugir disso. Tem convenção coletiva que estabelece ainda que essa hora adicional, ao invés só de 50% de acréscimo, tem acréscimo de 70% de domingo e feriado. Ao invés de ser 100%, muitas vezes a convenção coletiva estabelece 120%, 150%. Tem convenção coletiva que estabelece 200% sobre o valor da hora extra, da hora convencional. Então, é o caso aí de se averiguar, quem perguntou foi a Benê, né? Benê? Se averiguar, Benê, qual é a sua convenção coletiva, porque ali pode estar prevendo o pagamento de uma hora extra num valor superior a 50%, tá? A gente sempre recomenda aqui que as pessoas tenham um advogado de confiança para tirar as dúvidas, para esclarecer questões que às vezes parece tão complexa para uma pessoa leiga, mas para um advogado ele vai tirar isso de letra, tá bom? Doutor, tá me ouvindo agora, doutor Leonardo? Sim, estou ouvindo. Vou repetir a pergunta. Empresária presa acusada de mandar matar o seu namorado. Ela diz que é inocente, mas a pessoa que ela pagou para matar também foi presa. Qual é a acusação para a empresária? Então, Geraldo, esses crimes de homicídio com mandantes, com pessoas, mandantes, né, de crime, a legislação ela é muito severa, né? São crimes por motivo torpe, geralmente envolvendo relações emocionais, no caso de traição, no caso de homem com mulher, mulher com relação a homem, né? Então a legislação ela vem de uma forma extremamente punitiva, né?
Então, o artigo 121, que fala de crimes contra a vida, um dos motivos que qualifica a pena, que quase dobra ou vai quase até a metade, é quando é um motivo torpe. O que é um motivo torpe? Um motivo fútil. Um caso de um término de um relacionamento, de uma traição, né? Então, essa senhora que está sendo acusada aí, ela vai ter que ter grandes meios aí de mecanismos para provar a sua inocência, porque o Ministério Público com certeza vai colocar inúmeras ali qualificadoras e uma delas é um motivo torpe, né? Que ela matou por futilidade, por uma traição ou com outros elementos. Mas a qualquer cidadão, Geraldo, é bom o seu público saber, todos têm direito a ter um advogado de confiança, como o Dr. Wellington falou, ou se socorrer com a Defensoria Pública. É importante o seu público saber, para quem não tenha condições de pagar um advogado, o Estado ele fornece a Defensoria Pública a favor dele. Então, nunca se sinta, é bom o telespectador saber, eu não tenho condições, eu não sei. A Defensoria Pública está aberta. Todo município tem uma Defensoria Pública. Então, se você está precisando de uma orientação técnica, procure a Defensoria Pública da sua cidade. Tenho certeza que minimamente aí um bom profissional, um servidor aí, um defensor público irá minimamente te orientar aí. Esse é o doutor Leonardo Camargo, especialista no direito criminal. O cara é fera, hein? Agora, deixa eu voltar pro doutor Wellington. O Silvando pergunta: o empregador é obrigado a dar intervalo de almoço para os seus empregados, doutor Wellington Santana Júnior? Sim. Toda jornada que excede 6 horas diárias de trabalho tem direito a usufruir de 1 hora de intervalo, tá? Tem direito de um intervalo. E se não for pagas essa hora ordinária aí, do intervalo, se não for possível, você vai ter que pagar a hora extra. Tem que pagar a hora extra aí. A legislação mudou um pouco, Geraldo. A legislação mudou um pouco, e aí você observa o seguinte: antigamente, quando a empresa suprimia uma parte pequena da jornada, por exemplo, era 1 hora de almoço, suprimiu 20 minutos. 20 minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos. Aí a empresa tinha que pagar 1 hora inteira extra, mais 50%. 1 hora inteira extra. Mudou a legislação, a nova CLT estabelece que se só teve a interrupção de 20 minutos do intervalo, ao invés de 1 hora, fez só 40 minutos, a empresa vai pagar somente 20 minutos de hora extra. E ainda é caráter de natureza salarial, indenizatória, no incídio de imposto. A legislação mudou, ficou mais favorável aí à reclamada. Mas como a gente fala de horário de intervalo, a gente fala uma questão muito importante que envolve saúde e sua física, mental, descanso do empregado. Todos eles têm direito. E a gente vê essa redução aí da punição da empresa, que não deixa a pessoa gozar do intervalo, a gente vê como muito prejudicial ao trabalhador, tá, Geraldo? Infelizmente, muito prejudicial. Porque aí as empresas agora avançam em cima do intervalo de almoço das pessoas, horário de janta, e só paga a diferença. Paga 20 minutos de hora extra e ainda sem incidir impostos, etc., sobre esses 20 minutos. É um prejuízo muito grande para a saúde e para o bolso do trabalhador. Tá certo, doutor Wellington Santana Júnior. Deixa eu voltar pro especialista na área criminal. Crime é com ele, hein? Crime é com o doutor Leonardo. O chicote estrala. O fazendeiro que ajudou o criminoso... Geraldo, oi. Nós vivemos do crime, mas não somos criminosos. Sim. Eu estou falando aqui que o senhor é advogado especialista no direito criminal. É a sua praia. Vamos lá. O fazendeiro que ajudou o Lázaro tá preso. Ele é acusado de ajudar ele na matança. Esse fazendeiro, ele pode ser punido com quantos anos de cadeia? Então, Geraldo, facilitar, esconder alguém, então precisa entender aí qual foi a participação desse fazendeiro, né?
se ele somou com as práticas criminosas desse cidadão Lázaro, ou apenas e somente ele ajudou a esconder esse cidadão Lázaro, né? Então, tem que entender qual foi a figura dele, o que ele somou de energias, né? Agora, se ele somou para as práticas, né, dos crimes que o Lázaro cometeu, ele se associou, ele teve uma figura que chama concurso de agentes, né? Quando duas pessoas somam aí para um resultado tipificado como crime, né? Ou ele apenas e somente aí ajudou a esconder o cidadão, né? Agora, se ele ajudou a prática criminosa, mesmo o cidadão Lázaro ter tido óbito, ele responde pelos mesmos crimes que o Lázaro iria responder se vivo estivesse hoje. Então, a situação desse cidadão aí é extremamente complicada. E ainda, não esquecendo, um crime de grande repercussão, né? Então, pena a gente não consegue atribuir nesse primeiro momento, porque o juiz vai entender, ele ajudou a ele cometer os crimes bárbaros que o Lázaro fez, ou ele apenas e somente ajudou a esconder o Lázaro, né? Então, aí o órgão acusador, que é o promotor, vai promover aí em desfavor dele. É importante o seu público saber, mesmo o Lázaro morrendo, né, tendo tido óbito, se ele concorreu para a prática dos crimes de homicídio do Lázaro, ele responderá aos mesmos crimes do Lázaro na proporção de soma de energia dele. O juiz, ao final, vai entender qual foi a energia, o que ele fez exatamente. Mas é os mesmos crimes que o Lázaro iria responder em vida. Responderá pelos mesmos. Doutor Leonardo Camargo, advogado criminalista, né? Advogado criminalista, o cara é fera, o cara manja. Vamos para outro especialista, advogado, especialista no direito trabalhista. A Berenice pergunta, a partir de que momento a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida, doutor Wellington? Olha, a partir da concepção, Geraldo. Concepção é o nome técnico que se dá no momento que a engravida, né? É encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir daquela noite especial ou daquele dia especial, a partir dali, a trabalhadora ela tem direito à estabilidade no emprego por todo o período da gestação, mais 5 meses após o parto. Então, o que vai definir aí qual o momento da concepção, via de regra, é o ultrassom. É o ultrassom que vai falar o feto ou o feto está de 3 semanas, está de 4 semanas, está de 5 semanas. E a partir dali volta contando para trás e aí estabelece quando foi. A gente costuma ver aí que acontece a pessoa de engravidar durante o aviso prévio, né? A empresa fala, olha, a gente não vai precisar mais do seu serviço, o aviso prévio é indenizado, a partir de hoje você não vem mais, mas vai receber 30 dias ou a cada um ano mais 3 dias de aviso prévio. Às vezes a pessoa engravida no 31º dia, 32º dia do aviso prévio em casa. E durante o aviso prévio ela continua vinculada à empresa. Então, nesse caso, Geraldo, engravidando dentro do aviso prévio indenizado, já não indo mais para a empresa há 30 dias, essa trabalhadora tem o direito à reintegração ao posto de trabalho dela e após o parto, mais 5 meses de estabilidade. Perfeito? Tá certo, doutor Wellington. E essa aqui, vamos para a última pergunta para o doutor Leonardo. Olha só, abasteci no posto de gasolina, ficou comprovado que a gasolina não era de boa qualidade. Estou levando meu carro para a oficina. Quem paga a conta, doutor Leonardo? Eu só não entendi o final, Geraldo. O que é a pergunta mesmo? Ele abasteceu num posto de gasolina, ficou comprovado que a gasolina, ela danificou o motor do carro, ele está levando o carro para a oficina para levantar o prejuízo. A pergunta é, quem é responsável pelo dano causado a esse veículo?
Então, Geraldo, eu entendo que aí há uma relação de consumo. Se o combustível, em tese, está adulterado, ela pega a nota fiscal desse produto, vai ao primeiro momento, eu indico que o melhor lugar é o PROCON, e faz uma reclamação administrativa no PROCON. E aí, a partir desse momento, o PROCON, com essas denúncias administrativas, ela pode acionar a Agência Nacional de Petróleo e fazer uma denúncia que aquele local possivelmente vende combustível adulterado. Então ela também pode fazer diretamente uma denúncia na Agência Nacional de Petróleo. Mas ao primeiro momento eu entendo que há um ilícito numa relação de consumo, porque ela não é uma autoridade para falar que aquele combustível está adulterado. Somente órgãos competentes, como a Agência Nacional de Petróleo, pode falar. Então, se você abasteceu o seu veículo e ele está com características de adulterado, o combustível, peça sempre a nota fiscal do produto, leve o seu veículo a uma oficina de sua confiança, elabore um relatório sobre o que causou aquele combustível ou o que aconteceu no motor do seu veículo, as trocas de peça. Primeiro vá ao PROCON e, no segundo momento, vá ao juizado especial, ou também pode fazer uma denúncia administrativa, direto também na Agência do Petróleo. Só que a Agência Nacional do Petróleo, ela não vai analisar a conduta a sua perca financeira pela recuperação do seu veículo. Lá apenas e somente eles podem analisar e investigar a sua denúncia. Se o seu interesse é a recomposição financeira, ou é o PROCON que pode determinar a recuperação da sua perca de dinheiro, ou o juizado especial civil através de uma decisão judicial. Meu amigo, doutor Leonardo Camargo, muitíssimo obrigado e até a semana que vem. Forte abraço. Obrigado, Geraldo. Um prazer sempre estar aqui com os colegas. Uma boa tarde, meu amigo doutor Wellington. Uma boa tarde aí, TV Guarulhos. E que a gente possa aí ter um final de semana iluminado, esperando aí a próxima oportunidade para falar com os senhores aí. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Doutor Wellington Santana Júnior, nosso especialista, advogado conceituadíssimo no direito trabalhista. Muitíssimo obrigado, doutor. Obrigado você, Geraldo. Obrigado, Léo, pelas palavras aí. Dois amigos, considero demais. E espero que nos encontremos na próxima semana para bater esse papo. Um grande abraço a todos os telespectadores aí que dão audiência e que fazem aí são o motivo desse bate-papo acontecer. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, meus amigos. Forte abraço. Deus abençoe. Vamos fazer um break news. Daqui a pouco a gente volta com o especialista em mecânica Wagner Pedro na tela.